Olá pessoal, vamos aqui iniciar a configuração do Spring Security. Para quem não conhece, Spring Security é a parte do Spring Framework, tá? Que é responsável por efetuar segurança de acesso em aplicações web, tá? Também funciona também em desktop. Então o que ele faz, né, na realidade? A gente consegue dizer que para determinada página ou determinada bloco de página ou grupo de páginas e assim por diante, a gente consegue definir que o usuário só consegue ter acesso àquela ação, a salvar, ou então a deletar, ou então ver uma página ou acessar uma parte do sistema apenas se ele tiver logado ou se ele tiver determinado perfil. Tá? Vamos aqui primeiro, então, configurar o arquivo. Vamos criar aqui um arquivo de texto. Tá? Vamos colocar qualquer coisa aqui dentro, só para a gente salvar ele. Ele fica dentro do Web Content. E ele tem um padrão de escrita, tá? Application Context Security.xml. Tá? Então você dá um OK. Vamos apagar aqui. Opa, acho que eu coloquei no lugar errado, né? É dentro do WebInf aqui. Ele fica dentro do WebInf. Vamos dar um Ctrl C aqui, vamos colar ele. Isso. Vamos apagar aqui onde foi criado errado. Tá? Então agora a gente vai iniciar a escrita das configurações. Tá? Primeiro de tudo, se você for ver na documentação do Spring Security, ele tem todo esse cabeçalho aqui. Ele também tem a descrição aqui que começa com beans, termina com beans. E aqui tem toda o import do Spring Security, das bibliotecas. Tá? Esses imports aqui você consegue ver na documentação. Essa daqui é a versão do Spring Security. Tá? Então isso daqui é padrão para toda a configuração inicial do Spring Security. Tá? Então a configuração dele é uma série de processos que a gente tem que seguir. Tá? O primeiro deles é a gente declarar Global Method Security. Tá? Por quê? A gente pode querer fazer uma segurança do lado do servidor também, nos métodos Java, classes Bean e assim por diante. Então a gente declara esse parâmetro aqui e habilita ele. Tá? Agora a gente vai fazer a segurança do HTTP. Tá? Aqui a gente vai definir o acesso às páginas web ou a grupo de páginas. Então a gente vai iniciar aqui o HTTP. Vamos ativar aqui a autoconfiguração dele, que já é por parâmetro. Ó, acesso negado. Se o acesso for negado, ele vai redirecionar para uma página nossa de acesso negado. A gente já criou essa página, tá? Que é aqui, ó, o acesso negado. Tá? Então, se você dá o botão direito aqui, você vê o endereço dessa página, você vai ver aqui, ó, que é o acesso negado, error/acesso negado. Tá? Então você coloca esse endereço aqui dentro. Tá? Se o acesso for negado para o usuário, ele vai redirecionar para essa página aqui, que é a página que a gente tinha desenvolvido anteriormente. Outro atributo também são as expressões que a gente pode usar do lado aqui das páginas web. Então a gente vai habilitar, por padrão já é habilitado. Tá? São as expressões que a gente pode definir os acessos.
E vamos lá, a gente tem que definir as URLs que ele vai interceptar e validar os acessos para a gente. Vai verificar o acesso do usuário, o perfil dele e assim por diante. Tá? A gente pode deixar uma parte do sistema livre ou então a gente pode interceptar alguns blocos para ele fazer a validação para a gente. Tá? Então, o primeiro deles, a gente vai interceptar a URL. A URL fica aqui no pattern. Tá? No decorrer do sistema, a gente vai ter uma página chamada cadastro/card permissão.jsf. Essa página aqui a gente vai criar ainda, mas o que acontece? É uma página responsável onde o nosso administrador do nosso sistema ele vai dar permissões a determinado usuário. Tá? Só que para acessar essa página, tá? Para ter acesso aqui à página, ele precisa ter o perfil de administrador. Então a gente fala para o Spring, a gente usa essa tag aqui do Spring, que ele precisa ter o papel de administrador, que é admin. Tá? E o método vai ser por post, que é a forma que a gente vai chegar nessa página aqui. Tá? Nós vamos ter também uma outra URL, que é essa daqui que a gente criou no Resource Componentes. Tudo que tiver dentro dessa pasta aqui, todas as páginas. Tá? Então a gente vai colocar aqui componentes, tá? E tudo que tiver dentro dela. Então a gente coloca o quê? 2 asteriscos. Então todas as páginas que a gente pôr aqui dentro dessa pasta, ele vai validar para a gente, tá? Para ter acesso, o usuário logado, tá? Precisa ser autenticado. Ó. Precisa ser autenticado. Isso daqui você está chamando métodos da própria biblioteca do Spring Security para ele validar para a gente se o usuário é autenticado. Tá? E tem que ter o perfil de usuário. Vamos definir aqui que ele tem que ser um user, tem que ser um usuário. A gente vai ver como que funciona essa parte aqui de papéis, nessa parte aqui mais adiante. Tá? A gente pode ter uma outra parte aqui também, uma outra página, tá? Que é a pasta aqui de Resources. Tá? Para acessar toda ela, tá? A gente coloca aqui Resources e aqui dois asteriscos, e todo o conteúdo dentro do Resources, inclusive as subpastas e páginas, só vai ser acessível, tá? Para quem também for autenticado, tá? E tiver o perfil de usuário. Esses perfis eles vão ser administrados no banco de dados e a gente vai ver as tabelas responsáveis por isso também. Tá? E assim, pessoal, segue o mesmo padrão. Tá? Aqui agora eu vou colocar o quê? Interceptar a parte de restrito. Então, a pasta aqui de restrito,
Tudo que tiver aqui dentro tem que estar autenticado e também tem que ser usuário. Tá? A parte de erros do sistema. Tá? Então ele vai interceptar aqui erros. Quando alguém tentar acessar essas páginas aqui de erros, tá? Ele pode ser anônimo. O que é anônimo? Tá? Ele não precisa estar logado, tá? Porque qualquer pessoa pode estar tentando logar no sistema e não conseguir. E pode ocasionar um erro e o Spring vai ter que redirecionar para o erro para a gente. Tá? Então, as páginas de erros, ele pode ser anônimo, tá? Ou autenticado, né? Ou, que é o OR aqui, ou diferente do autenticado. Autenticado ou não e anônimo. Tá? Então, tanto faz se ele é um usuário que não está logado, ou é um usuário que está logado, e assim por diante, ou não está autenticado. Tá? Todas as páginas aqui dentro da pasta erro vão ser acessíveis no navegador. Outra parte também que a gente pode definir no nosso sistema é o quê? Templates. Todas as páginas que estiverem aqui no templates apenas vão ser acessíveis por quem for autenticado, ó, ISO-autenticado, e for usuário do sistema e tiver logado. A mesma coisa é a nossa parte do cadastro. Então, o cadastro de cidade, por exemplo, tudo que tiver dentro do nosso cadastro, inclusive as subpastas, tá? Então todas as páginas dentro do cadastro, dentro do financeiro e assim por diante, tá? Só vão ser acessíveis se a pessoa for autenticada e também for um usuário. Tá? Agora, por exemplo, a gente quer permitir o acesso total a uma página. Tá? Então a gente define aqui que é o URL público, tudo que tiver dentro do público é permitido para todos. Tá? Então aqui dentro a gente tem o que, por exemplo? O login. O login é permitido para todos os usuários. Não é verdade? Então tudo que tiver dentro da pasta público é permitido para todos. Então público, 2 asteriscos aqui, tudo que tiver dentro, tá? O acesso é permitido para todo mundo. Então, assim, a ideia é super simples. Só é demorado mesmo para entender, né? O Spring Security, assim, para quem nunca teve um contato, ele é um pouquinho assim de confuso de se entender. Mas depois que você pega o jeito, né, da configuração e de trabalhar com ele se torna muito, muito legal mesmo. E é bem legal para você fazer autenticação e também para você ocultar ou bloquear acesso a partes, blocos e módulos de páginas web. Né? A gente tem que dizer para o Spring Security qual que é a nossa página de login do nosso sistema. Então a gente vai dizer para ele aqui, ó, form login. Qual que vai ser o login do nosso sistema aqui? A gente vai dizer para ele aqui, ó, login page. Tá? A nossa página de login está dentro do público / login.jsf. Tá? Então, essa página aqui, login, é o login.jsf. Lembrando que o JSF, as páginas são em XHTML, física, né? Mas a URL é acessada com o JSF. Tá? Então, quando o usuário acessar a página de login e ele informar o usuário certo, a gente tem que dizer aqui para o Spring que ele vai ser redirecionado para uma página padrão. Tá? E qual que é a página padrão? Tá? Aqui a gente vai definir a página padrão, que é o restrito / principal.jsf.
Então, se o login deu certo, a pessoa colocou lá o usuário e a senha certa, o Spring ele vai interceptar, vai validar, vai realizar o login e, dando certo, vai redirecionar para a parte inicial do nosso sistema, que vai ser o restrito /principal.jtcf, que vai estar aqui dentro, né? Que é a página que a gente já tinha criado. Tá? Mas, e se a autenticação falhar? A autenticação pode falhar. Tá? Então, se a autenticação falhar, a gente vai redirecionar para o login ainda. Né? Então, enquanto ele não colocar o login e a senha certa, ele não vai ter acesso ao sistema. Ele vai ficar no login ali. E para a gente saber que o login deu errado, a gente tem que passar a página de login com um parâmetro para o Spring. Tá? Então nós teremos aqui público /login.jtsf underline, né? Underline não, interrogação para passar parâmetro. Login underline error igual a 1. Então, se o login der errado, ele vai redirecionar de novo para a página de login.jtsf, só que passando um parâmetro na URL, que a gente pode pegar por get daí, e para a gente poder dar uma mensagem para o usuário. Tá? Então, o logout, né, que é o que? É o sair do sistema. Então, a gente acabou de fazer o login e o logout. Né? Vai invalidar a sessão do usuário. Isso é por padrão. Agora, se o logout for realizado com sucesso, além de invalidar a sessão, ele vai retornar para uma URL. Qual que vai ser a URL? Né? Tipo, a pessoa saiu do sistema, fez o logout, vai trocar de usuário, alguma coisa assim. Então, ele tem que redirecionar para a página de login.jtsf novamente. Tá? E qual que vai ser a URL para realizar o logout? Né? A hora que a pessoa clicar no botãozinho lá, trocar o usuário, ou então sair do sistema, encerrar sessão, alguma coisa assim, a gente tem que passar uma URL pro Spring para ele encerrar a sessão do usuário. Então, por padrão, a gente faz essa URL aqui, Spring Security Logout. Tá? E como a gente está trabalhando, ele vai trabalhar com cookies, a gente vai fazer aqui ele excluir os cookies de sessão do usuário. Tá? Beleza. A gente pode fazer com que o login, a senha, possa ser lembrado pelo Spring. Tá? Então a gente pode ter aqui um remember para ele relembrar o login aqui. Tá? Então vamos colocar aqui uma faixa de segundos. Se eu não me engano, isso daqui vai dar uma meia hora, alguma coisa assim. Tá? Ou mais, né? Vai dar bastante. Então ele vai lembrar o login e a senha para a gente. A gente pode definir também, por Spring Security, para ele não permitir o mesmo usuário logar em mais de uma sessão. Né? Então, por exemplo, você logou aqui uma máquina e você vai tentar abrir um outro navegador em outra máquina, ou então até mesmo no navegador, na mesma máquina, e tentar logar de novo, sendo que você já está logado em outra sessão. A gente pode bloquear isso, a gente pode permitir apenas uma sessão, 2, 3, assim por diante, e a gente consegue realizar uma ação em cima disso também. Então a gente tem o que? O gerenciador de sessão, que ele vai o que? Invalidar a sessão, se isso acontecer.
e ele vai redirecionar para o público /login.jcf. Mas a gente vai definir uma ação ainda para isso, tá? Quando que ele vai invalidar? Tá? Existem algumas coisas para se fazer quando a sessão for invalidada, tá? Ou então a gente consegue trazer a sessão do usuário de um navegador para o outro, né? Então, por exemplo, você tentou logar em um determinado navegador, você está logado lá com o teu usuário e você vai logar em outra máquina. Então, o Spring Security ele consegue transferir essa sessão. Então, a gente consegue fazer o quê? Esse Session Fixation Protection, tá? A gente vai colocar o Migrate Session. Agora a gente vai definir aqui para o Spring o máximo de sessão, tá? Eu quero apenas uma sessão. O usuário pode ter apenas uma sessão. Tá? E quando a minha sessão expirar, eu quero que ele redirecione para o público /login.jcf. Tá? E eu quero que o Spring também me dê uma exceção se o número máximo for excedido. Tá? Então, se o usuário tentar logar mais de uma vez, sendo que já está logado, o Spring vai mandar uma exceção para a gente interceptar isso. Tá? Então, acho que até agora está tranquilo, né? A outra parte, eu vou dividir em duas partes essa aula. Então, aqui é a configuração do HTTP. E na segunda parte nós vamos configurar o gerenciador de autenticação, que a gente vai entender como é que ele vai autenticar no banco de dados.